Olá, sejam bem-vindos ao nosso Manhã Viva de hoje. Muito bom dia para todos que nos acompanham agora pela TV Canção Nova. É sempre uma alegria para nós entrarmos em sua casa ou no seu trabalho ou do lugar que você agora acompanha a nossa programação. Acolhemos com muito gosto e trazendo no Manhã Viva sempre um tema especial, um tema importante para a nossa formação. Hoje nós vamos falar sobre a importância de falar de Deus através de histórias. Olha, temos aqui no nosso estúdio a presença de um escritor que vai partilhar um pouco conosco da sua experiência, né, de escrever. Também ele é educador, contando histórias, principalmente histórias que evangelizam, porque a nossa missão também é essa, é evangelizar. Então, aqui está conosco Paulo Costa. Daqui a pouquinho eu já me sento ali na nossa sala de estar para ter com ele, onde todos vamos conhecê-lo e conhecer também o seu trabalho. Eu quero ler aqui um excerto de uma obra dele, né, que traz, onde ele fala da importância dos contos. Ele diz assim: os contos são um aliado extraordinário na educação e na aprendizagem dos valores essenciais da vida. As histórias têm o dom de prender a atenção, provocar a imaginação e despertar a curiosidade, contribuindo de forma singular na formação do caráter, olha que interessante, e na compreensão da existência humana em sociedade. E vamos aprender hoje muito sobre isso. Já vimos que se aprende muito com as histórias. Mas antes de nós conversarmos com o Paulo, nós vamos rezar entregando esta manhã o nosso programa nas mãos daquele que tudo faz na Canção Nova, que é o Senhor da Canção Nova, e nas mãos também de Nossa Senhora. Nós vamos pedir à Sagrada Família que cuide de todas as famílias. Pedir também que todas as famílias aprendam a sabedoria de São José e Nossa Senhora na educação de Jesus. Eles são um modelo para nós, pais, aqueles que são responsáveis por jovens, adolescentes e crianças. Então, esta família para nós é modelo de formação, se nós queremos formar bem os nossos filhos. Então, nós rezamos: Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. E assim consagramos todas as famílias que nos acompanham e a grande família Canção Nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de eu me sentar ali com o Paulo, eu quero mostrar, né, trazer aqui para vocês também uma peça, um vídeo que se encontra no nosso canal do YouTube, e quem estiver a acompanhar pode depois também investigar mais para nós. Então, a Canção Nova Kids é um projeto, um dos projetos da Canção Nova, que nós evangelizamos através dos meios de comunicação, e também queremos atingir o público infantil. É um grande desafio para nós. Então, as crianças não são exceção, são também alvo do nosso cuidado, da nossa evangelização. A Canção Nova Portugal dispõe de um espaço na grelha da programação intitulado Cantinho da Criança, que muitos devem conhecer e acompanhar. Desenvolve vários projetos, não é? Multimédia. No Brasil, o foco é maior, porque temos também uma revista dedicada à formação das crianças e temos eventos também. Vamos ver esse vídeo agora, com uma mensagem do nosso querido Padre Jonas Abib, o nosso saudoso e amado fundador, falando para nós um pouco dessa evangelização das crianças. Vamos acompanhar. Eu tenho um amigo que me ama. Seu nome é Jesus. E eu queria que agora você dissesse para você mesmo: eu tenho um amigo que me ama. Seu nome é Jesus.
Jesus, meu Salvador, meu Senhor, eu me entrego a Ti. Amor se paga com amor. Então, eis-me aqui, Jesus. Eu te aceito agora como o meu Senhor, como o Senhor da minha vida. Muito obrigado, Jesus. Eu te aceito agora como o meu Salvador, como o meu Salvador pessoal. Eu sei, Jesus, que você morreu por mim na cruz e eu entrego a você agora, Jesus. Isso é tudo. É tudo que eu posso dar. Eu sou teu. Muito obrigado, Senhor. E diga amém. Diga amém no fundo do seu coração. E eu digo amém com você e tenha certeza, os anjos, os santos do céu estão dizendo amém. E nós acompanhamos aí essa animação com a voz do nosso pai fundador, Padre Jonas Habib, nosso saudoso fundador, não é? E com essa mensagem tão bonita, né? Tão atual para nós, que realmente é necessário fazer essa experiência. E todas as pessoas, em todas as idades, são sempre convidadas a fazer essa experiência com Jesus. Mas acolhendo aqui o nosso convidado de hoje, Paulo Costa. Bom dia. Tudo bem? Muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, obrigado. É um gosto para nós recebê-lo. Agradecemos a sua disponibilidade de vir à Canção Nova em meio às atividades que todos nós temos, não é? Claro. Mas encontrou ali um espaço para estar conosco, né? Aqui a nossa produção já disse um pouco sobre o que você faz, né? Autor de vários livros, inclusive já estão expostos aqui os seus livros. Vamos falar mais adiante sobre eles. Os livros que você escreve são usados em contextos educativos escolares e catequéticos. Olha que maravilha! É também professor de educação moral e religiosa e de cidadania e desenvolvimento no Colégio do Porto. Vamos conhecer um pouco mais do Paulo. Muito então, bem. Veio do Porto, não é? Mora lá. E eu queria que você partilhasse um pouco da sua trajetória. Ok. Eu tenho 54 anos e nasci ali numa cidade perto do Porto chamada Ovar. E, na verdade, eu, enquanto pessoa e enquanto profissional, eu sou professor de Educação Moral e Religiosa Católica no Colégio de Lamas, que fica no concelho de Santa Maria da Feira, ali bem perto do Porto. E, na verdade, como dizia, eu propriamente não me considero propriamente um escritor, naquele sentido de viver dos livros, mas, na verdade, eu escrevo porque sinto uma necessidade de me exprimir pelas palavras, porque nós é daquelas coisas que nós precisamos das palavras, apesar de o silêncio ser muito importante. Já dizia Pitágoras que o que tiveres que dizer, se não for mais belo que o silêncio, é melhor estar calado. Verdade. E eu apetece-me tantas vezes estar calado porque o mundo já faz muito barulho, é confuso, é estranho, mas na verdade nós precisamos da linguagem, não é? E então eu, enquanto professor, senti desde pequenino a vontade de ser educador. Achei que a profissão de professor, mais do que uma profissão, é mesmo uma vocação. Eu acho que tenho jeito, tenho talento, sinto-me chamado por Deus para esta missão. E, na verdade, quando eu pensei no meu futuro, no meu projeto de vida, eu considerei que entre várias áreas do saber, a área da moral, a área da ética e da teologia poderia ser aquele âmbito onde eu me sentiria mais confortável e em que poderia ser mais útil à construção de um mundo melhor. E eu sentia que, na verdade, estar de mãos nos bolsos ou braços cruzados não é a minha praia. Eu tenho que fazer alguma coisa para que deixe marcas positivas neste mundo. E porque tenho fé e porque a minha família me educou nos valores cristãos, pois eu tenho esta sensibilidade, que é um dom de Deus, e foi assim que nasceu, no fundo, a minha história de vida. Que bonito, né? Então, um professor por vocação, não é? Sim, sem dúvida. E é bonito quando você diz que você se reconhece mesmo com esse talento, né? Sim. Ou seja, o Paulo encontrou ali realmente a sua missão, né? É isso que a gente percebe. É isso mesmo, é isso mesmo. É licenciada em teologia também, mestra em teologia sistemática e ainda tem pós-graduação em educação sexual. Exatamente. Então, você tem um chamado aí
específico, né, Paulo, para trabalhar com os jovens. Nós dizemos que é de pequenino que se torce o pepino. Sim. E, na verdade, a educação... Arquimedes dizia que se lhe dessem um ponto de apoio e uma alavanca, ele conseguiria mover o mundo. E eu acho que este ponto de apoio, esta alavanca para mudar o mundo e para mexer na nossa sociedade é mesmo a educação. São os valores. Não há outra maneira. Não há outra maneira. E eu sinto isto profundamente. Ou seja, aquilo que nós vemos, às vezes, ou muitas vezes, ou frequentemente, é muito mau. E, na verdade, no meio de tanta coisa miserável que o nosso mundo nos mostra, todos os dias, 24 horas por dia, as notícias que nos chegam são gritos de crueldade e de guerra e de sangue e de escândalo. E então eu sinto que é preciso gritar mais alto. Não pela voz física, mas pela vida, pelo exemplo, pelo nosso testemunho. E isto é profundamente cristão. Isto é profundamente evangélico. O Evangelho é boa nova, é boa notícia. E é isto que eu sinto todos os dias. No meio de tantos gritos de maldade, é preciso que o silêncio daqueles que se consideram um bocadinho bons ou com alguma coisa para dar ao mundo, esse silêncio tem que sair cá para fora. Martin Luther King dizia mais ou menos esta ideia. O que o incomodava não era o grito dos maus, o barulho, porque o barulho não faz bem e o bem não faz barulho. Mas, na verdade, o que o incomodava era o silêncio dos bons. Vamos dizer que nós somos bons porque temos o Espírito Santo. Nós somos bons porque somos chamados à santidade, porque somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E, neste sentido, eu acho que tenho uma missão, eu acho que tenho uma obrigação. Não só eu, mas todos nós que acreditamos que há uma vida, que Deus é nosso caminho, verdade e vida. E é, no fundo, isto que me preocupa e que me move, digamos assim. Sim. Enquanto educador, enquanto professor, eu acho que até através das histórias, por exemplo, eu acho que vou conseguindo criar materiais que são importantes para chamar a atenção, para criar a curiosidade, para mexer na consciência, para no fundo, ajudar os mais jovens a criarem um projeto de vida que seja bonito, que faça sentido. E, nesse sentido, eu vou realizando e vou fazendo o meu trabalho. E é tão importante mostrar através de livros, né, esse trabalho que você faz, porque hoje o jovem tem acesso a tanta coisa, a uma informação fácil, rápida, mas que não é formação, né, Paulo? É verdade, é verdade. É um conteúdo que, muito pelo contrário, está deformando a consciência dos nossos jovens. Não há dúvida, porque falta consciência crítica. O que está na internet parece que é verdade e às vezes é tudo o contrário. Tudo o contrário. Não, é muita informação, mas não é verdadeiramente a verdade. Não é o bem, não é o belo. E eu, nesta linha do que estamos a falar, eu sinto que eu tenho que despertar consciências, mas mais do que fazer coisas, eu próprio quero-me mudar, quero-me tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, um cidadão melhor. Os livros aparecem neste contexto. E eu, quando comecei a dar aulas de educação moral, eu sentia que os manuais de apoio à disciplina, eventualmente, não eram cativantes. Tinha coisas muito boas, mas tinha coisas eventualmente muito religiosas, muito catequéticas. Mas como o meu âmbito de trabalho era a escola, na escola nós temos muitas sensibilidades que não são necessariamente católicas, porque eu sempre tive alunos de outras sensibilidades. Sim. E a verdade é que eu tive que criar ali um ponto de aproximação, criar empatia. E as histórias é uma arma que eu fui utilizando, é um instrumento de trabalho e de reflexão em que eu senti que era importante complementar os manuais com outro tipo de materiais, pela música. Eu toco guitarra, então a música sempre foi... A guitarra acompanha-me nas aulas, as histórias promovem a reflexão, depois podem eventualmente resultar num trabalho plástico, o desenho, podem criar o teatro. Ou seja, as histórias aparecem sempre como uma forma de enriquecer o meu trabalho e enriquecer as aulas.
E o primeiro livro, como é que foi? Como é que surgiu essa questão, né? Que eu vejo que você trouxe muitos, né? É verdade. Você fala que não se considera escritor, mas é um escritor mesmo. Isto é só para... Escritor por gosto, não é? É verdade. Por prazer. Como é que foi o primeiro livro? Como é que surgiu a ideia? O primeiro livro, se não me engano, é este. Não, é o Aguarela de Valores, que está por aí. Eu sei que a Igreja Católica, algumas instituições, algumas editoras ligadas à Igreja, pois produzem materiais de apoio ao âmbito educativo, catequético, em termos de evangelização. E nós temos algumas, cada vez mais, e com bastante qualidade, mas eu conhecia a Salesianos Editora, conhecia a Paulos, conhecia as Paulinas e, na verdade, nestas três em concreto eu tenho livros publicados. Não só em Portugal, mas também já edições no estrangeiro ou até traduções. E, na verdade, o primeiro livro nasce neste âmbito. Eu tenho que criar textos, materiais, histórias que sejam cativantes e que utilizem uma linguagem que possa ser mais atraente, que procure despertar alunos, neste caso, para esta dinâmica. Justamente porque você percebeu que faltava algo ali no material que você usava para lecionar. Não há dúvida. Entendi. Porque as histórias, desde que há humanidade, há histórias. A importância da narrativa, a importância da metáfora, a importância da ilustração de uma ideia através de uma narrativa, desde que há humanidade, desde que há pessoas, isto é vulgar em todas as culturas, em todos os tempos. Então eu não sou mais do que aquilo que fazemos todos nós, quando às vezes queremos explicar uma ideia, mas para não cairmos na abstração e na subjetividade, então nós damos um exemplo. É isso que os pais fazem com os filhos. Eu próprio para ajudar o meu filhote a adormecer quando ele era criança, era uma, duas, três, quatro histórias. E eu esperava que ele adormecesse, mas a verdade é que ele queria mais uma. E isto, no fundo, foi exigindo de mim a capacidade de verbalizar e criar e inventar narrativas que fossem criativas, porque não podiam ser iguais, não podiam ser parecidas, tinha que criar personagens, tinha que criar diálogos. No fundo, eu fui-me habituando assim, até porque os meus pais contavam-me histórias, compravam-me livros. Eu sempre gostei muito de livros, não calhamaços, que também os leio e gosto muito, mas eu sempre tive uma grande quantidade de livros que adquiria e degustava, saboreava, livros que tivessem pequenas histórias. Há livros fantásticos nas várias editoras que têm contos, que passam de geração em geração. E é tão lindo ver que cada um deles daria para uma aula, daria para um encontro de catequese, daria para complementar uma homilia. Eu recordo-me que eu conhecia um sacerdote que no final de cada homilia contava sempre uma pequena história. E é engraçado ou não tem piada nenhuma, mas a verdade é que eu, enquanto criança, quando ouvia aquela história, eu lembrava-me mais depressa daquela historiazinha que vinha ao encontro da mensagem do Evangelho do que às vezes do próprio Evangelho. Ou seja, enquanto criança, aquela historiazinha, porque tinha piada, porque tinha uns personagens engraçados, porque dizia qualquer coisa, aquilo não obscurecia o Evangelho, mas na verdade complementava e ajudava a perceber melhor a mensagem daquele domingo. E eu achava muito interessante isso. E eu, enquanto professor, até nas aulas e tantas vezes nas minhas relações, o recorrer a uma história é uma mais-valia. É bonito, é interessante, é profundo, é muito interessante. É tornar prazeroso, né? É mesmo isso. Não é? Enquanto você falava, eu me recordava do maior contador de histórias, que é Jesus, não é? Não há dúvida. Ele tinha uma pedagogia, não é? E atraía, e era a multidão. E ali tinha público de todas as idades, não é, Paulo? O traço mais característico do Evangelho, que é boa nova, são as histórias que Jesus contava. E ele, no fundo, ele é o mestre. Ele é o pedagogo por excelência, como disse. Se ele recorria a esta forma de falar do reino de Deus, quem é que pode pôr em dúvida da validade e da mais-valia que são as histórias, que são os contos? E cada história delas cada história que Jesus contou são eternas, têm cabimento, independentemente até de sermos cristãos ou não.
Verdade. A Bíblia é uma biblioteca fantástica em que não é necessário ser judeu ou ser cristão para encontrar ali valores que são fantásticos, que são eternos, que são bons para nós enquanto pessoas e enquanto cidadãos. Sociedade, não há né? dúvida, não há dúvida. Ou seja, seria possível olhar para aquelas histórias, para aquelas passagens narrativas, até só do ponto de vista humano. Claro que a mensagem é sempre isto, ajudar-nos a perceber os valores do reino. Sim. Não há dúvida nenhuma. Sim. Mas que elas são cultura, que são pedagogia, têm ali valor didático. E Jesus fazia-o como ninguém. No fundo, é como nós dissemos, para passar uma ideia, uma mensagem, às vezes uma imagem, uma metáfora, um pequeno diálogo, faz com que nós não nos esqueçamos tão facilmente das coisas. E de que forma você adequa essas histórias às idades? Pois, isto é um desafio. É um desafio. Porque, assim, eu gosto de dar aulas, entre aspas, mais a adolescentes do que propriamente a crianças pequenas. Mas, na verdade, eu tenho alunos de todas as idades. Sim. Eu tenho alunos desde o 1º ano ao 12º ano. Está a imaginar um dia de aulas completo em que eu tenho permanentemente que me adaptar àqueles meninos que estão a fazer caminho comigo. Eu não sou o mestre, eu não sou o senhor. Eu estou com eles. E nós não temos que pensar da mesma maneira, mas podemos pensar juntos. E isto é o mais bonito. É mesmo, as pedagogias modernas passam muito por esta ideia. A minha escola preocupa-se muito em trabalhar esta dinâmica de tornar o aluno o protagonista da sua aprendizagem. Nós, enquanto professores, e o nosso projeto educativo, que procura a formação integral do aluno, do caráter, não só... O Colégio de Lamas, em concreto, não se preocupa só com a excelência académica, mas preocupa-se com a formação da pessoa. Verdade, que cada aluno se sinta feliz, se sinta realizado, se sinta consciente do seu papel no mundo e que a sua vida tenha sentido. E é neste sentido que, como estava a dizer, cada idade exige linguagem diferente. Eu, quando estou a falar com crianças do 1º ciclo, que são meninos pequenos, claro que eu tenho que falar mais devagar, tenho que encenar mais as coisas, a minha expressividade facial tem que ser outra, necessariamente, porque eles não se podem distrair. Eles estão ali sedentos de cada gesto, de cada sorriso e de cada palavra que é dita. Claro que quando os meninos são maiores, não é preciso tantas palavras, não é preciso tantas explicações, já se pode falar em conceitos bem mais abstratos, as histórias já podem ser mais pequenas e deixa-se à reflexão de cada um o que é que se poderá aprender daquela história, que lições de vida, que lições éticas, morais é que se pode tirar dali. Eu não tenho que dizer quais são, mas posso proporcionar um diálogo e isso é a riqueza de uma aula de moral, que não é catequese. O contexto é da escola, uma escola pública, uma escola privada, como é o caso da minha. Mas é isso, a especificidade da disciplina de moral não deixa de ser a presença da fé, da Igreja, dos valores do Evangelho, dos valores de Jesus Cristo num ambiente ou num espaço público, mas a nossa missão não é propriamente doutrinar, mas sim proporcionar a reflexão. Não é trazer para a nossa igreja, né? Não é objetivo. Não é objetivo, mas formar aquela pessoa, não é? Eles chegarão lá e muitos deles, claro que já vivem a fé e os valores nas suas próprias comunidades. Eu tenho alunos que não são católicos. Eu tenho alunos que não são sequer crentes. Mas nós podemos construir ideias, pensamentos, podemos partilhar sensações, opiniões, e isso é a maior riqueza. É a ideia da tolerância, do diálogo, o conversar e tentarmos chegar a conclusões. A questão dos valores, né? Os valores são eternos e extremamente essenciais. Não há dúvida. Na vida hoje dos jovens. O Paulo, a gente percebe assim também que a catequese ela tem essa deficiência. Também de um material mais atraente, não é? E é um desafio para os catequistas, né? Porque os livros que você escreve, eu percebo que eles poderiam também ser usados tranquilamente na catequese, embora você diga que as aulas de ensino religioso não são catequese, né? Exatamente. Mas
esses valores, que são os valores do Evangelho, né? Porque o Evangelho é o valor, né? Não há dúvida. Não há dúvida. Então, eles poderiam ser usados também na catequese. Como é que você vê a questão do ensino da catequese, não é? O que era necessário, assim, justamente para a gente não ter tanta evasão? Porque os jovens começam e depois, e não só aqui em Portugal, também no Brasil, a gente vê que o problema é sempre o mesmo. De não perseverar, de não ser atraente. É um problema, mas é sobretudo um desafio. Um desafio. É um desafio grande que exige de nós criatividade, que exige de nós esforço, empenho, imaginação, rigor. Nós temos que falar uma linguagem que os nossos meninos ou quem faz um percurso catequético, que podem até ser adultos, realizam. De facto, o que se vê é um bocadinho isso do que dizia. O tradicionalismo religioso ainda está muito arraigado em Portugal, sobretudo no Norte. O Sul já não será tanto, por razões históricas, sociológicas. Mas em Portugal vê-se muito o que também acontece no mundo inteiro. Aquele processo da catequese, da iniciação cristã, ainda é bastante valorizado. Cada vez menos, infelizmente, mas a verdade é que à medida que uma criança faz a primeira comunhão, se calhar já nem metade fará a comunhão solene, já muito pouquinhos farão o sacramento do crisma, muito pouco as pessoas se casam pela Igreja, digamos assim. E isto é uma coisa que nos inquieta a nós enquanto Igreja em Portugal, mas ao Papa Francisco é uma questão da Igreja universal. A Igreja Católica significa universal. E é todo um processo, quando você disse aí, né? Começa lá, que vão desestimulá-los de assumir um compromisso maior, que é o matrimônio. Olha que interessante, Paulo. Em termos de caminhada, o projeto de vida, nós temos que encontrar a nossa vocação, descobrir a nossa vocação, que pode ser matrimonial, que pode ser religiosa, que pode ser laical, o que seja. Mas nós temos que nos encaixar de alguma forma e descobrir em que medida podemos ser úteis e importantes, não só ganhar dinheiro. Na verdade, às vezes, a escolha de um curso superior passa muito por o que é que dará mais dinheiro, o que é que não exigirá tanto de mim, mas que me permitirá conseguir coisas materiais. E, na verdade, não é por aí que exista que a pessoa é mais feliz, decisivamente. Mas a catequese, eu reconheço, e temos que reconhecer, que a Igreja está a fazer um esforço muito grande em se atualizar, em se modernizar. Eu sei que em Portugal, por exemplo, têm saído edições catequéticas bastante aliciantes, interessantes, novas. Estou a imaginar a Salesianos Editora, que acaba de propor nos últimos anos todo um processo catequético bastante dinâmico, atraente, a imagem, o próprio recurso ao digital, os livros bem mais aliciantes, coloridos e não sei. Tudo isto enriquece e é uma mais-valia. É um esforço que se está a fazer em todo o mundo, mas que é um problema, porque o Evangelho é difícil, é radical, e nós temos a tentação de procurar a porta larga quando a porta é estreita, mas é pela porta estreita que se chegará à verdadeira felicidade, quando nós nos purificamos, quando nós procuramos aquilo que é essencial. Eu cito muitas vezes o Príncipezinho, de Antoine Saint-Exupéry, e aquelas ideias bonitas de que o essencial é invisível aos olhos. É que não há outra coisa, mas isto é a mais pura verdade. As coisas mais importantes não são coisas. É verdade. Por acaso, um dos últimos livros que escrevi chamava-se Uma Espécie de Bolsa de Valores. Sim. Paulo, nós vamos falar mais desses livros, claro. Que eu estou curiosa, e tem quem nos acompanha também, de conhecer mais um pouco desses livros. Nós chegamos ao final do primeiro bloco. Vou interromper-te um instantinho para nós fazermos um breve intervalo e voltarmos aqui para conhecer esses livros que eu já estou ansiosa, curiosa para ler, porque a gente percebe pela forma como ele fala, né? Como que realmente esses livros ajudam e podem ajudar os nossos jovens, nossos meninos a imbuir-se desses valores tão necessários hoje, né? Que toda a nossa preocupação é essa, de formar bem as crianças e jovens. Então, vamos fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos aqui para conversar mais com o Paulo Costa, nosso convidado de hoje no Manhã Viva.
Estamos de volta ao Manhã Viva de hoje, conversando com o Paulo Costa, que é um escritor, também professor de educação moral religiosa. Está aqui conversando conosco sobre a importância de falar de Deus através das histórias, que é o que ele bem sabe fazer. Também escreve muitos livros, né? E para ajudá-lo naquela missão que lhe foi confiada e dando também para nós bons caminhos aí para nós aprendermos na educação também dos nossos filhos, não é? Dos netos, daqueles que são por quem somos responsáveis, que estão pertinho de nós. E por falar em livros, o Manhã Viva tem sempre boas dicas, né? Por isso eu estou aqui no espaço da nossa rubrica para falar de boas leituras, boas indicações da nossa loja Canção Nova aqui em Fátima. Então, quero começar falando aqui deste livro Bíblia Primeira Comunhão. Olha que bonito, todo branquinho, né? Bom para presentear. Então, é a mais recente edição especial da Bíblia, ilustrada e direcionada às crianças, aos jovens e aos adolescentes. É um presente ideal para quem festeja o batismo, a primeira comunhão ou qualquer outra data significativa, importante, né, na caminhada cristã. Outro livro é este aqui, O Banquete do Cordeiro. É um livro infantil, como nós precisamos evangelizar as nossas crianças. Não deixar as nossas crianças perderem, não é, a inocência, a beleza de aprender também sobre Deus, né? É importantíssimo. Então, esse livro aqui, ele vai falar sobre a Santa Missa, por isso o título, não é? O Banquete do Cordeiro, só que numa linguagem infantil, né? E a Santa Missa é o centro da nossa fé católica. Então, para comunicar às crianças as profundas realidades espirituais da missa e até ensiná-las a portarem-se melhor, a começar a entender e participar bem desse mistério, não é? É a versão infantil do famoso livro de Scott Hahn, que traz uma cativante história de quadras rimadas acompanhadas de belas ilustrações. Então, vale muito a pena esse livro aqui para quem tem aí em casa os mais pequenos. Outro livro é As Festas Cristãs. Esse livro aqui, olha que maravilha, também muito importante para a formação dos nossos pequenos, né? Dos jovens também. Falar da importância das festas, Natal, Páscoa, né? Por que a gente celebra? Agora mesmo nós estamos vivendo essa época bonita do Natal. A Ascensão de Jesus, Pentecostes, Todos os Santos, são algumas datas muito importantes para nós cristãos. Então, neste livro colorido, que tem uma ilustração também belíssima, é explicado o sentido de 12 festas. Que maravilha! 12 festas cristãs. Além das ilustrações, as crianças vão encontrar também muitas surpresas, como jogos, rodas, olha que belezinha, bolsas, abas e imagens que se desdobram em 3 dimensões. Presentão esse aqui. E o último livro é O Menino Jesus dos Santos e Meu também. Este aqui que está à minha direita. Pela pureza da intimidade dos santos com o menino Jesus, o livro tem por objetivo levar nossas crianças à intimidade com Deus através do menino Jesus. Por isso o título tão bonitinho, né? O menino Jesus é dos santos, mas é meu também, né? Que belezinha. Então, a experiência aí vai trazer experiência com Santo Antônio, Santa Teresinha, São João da Cruz, Santa Gema, Santa Teresa d'Ávila e tantos outros santos conhecidos nossos. Então, ficam aqui as dicas de leitura para vocês adquirirem. Quem nos acompanha pode ligar na nossa loja Canção Nova e pedir. Eu volto ali para conversar sobre mais livros maravilhosos que eu estou ansiosa para conhecer melhor o conteúdo. Vou voltar lá com o Paulo, porque tem livros ali espetaculares também. E hoje tem uma alerta para nós aí hoje, ó, nesse Manhã Viva. Importância de retomarmos a leitura e incentivarmos a leitura em casa. Então, já vou voltar com o Paulo Costa.
Então vamos continuar a conversar sobre este tema tão bom que é o das histórias, né? Falar de Deus através das histórias com esse nosso convidado de hoje, que é escritor, professor, tem muito para nos ensinar, né? Podemos aprender sempre, porque o Manhã Viva é sempre um programa de muita aprendizagem. Vamos falar dos livros que ele escreveu, das histórias que, por gosto mesmo, ele escreve, que ajudam tanto na sua atividade docente, né, Paulo? Pode dizer assim, né? Eu, na verdade, sou professor numa escola, num colégio, o Colégio de Lamas, como já referi, que apesar de não ser da Igreja, porque há congregações religiosas e institutos que têm colégios e escolas e fazem um trabalho extraordinário, não só ao nível académico, o saber, mas também ao nível da formação integral dos seus alunos. E a minha escola, não pertencendo à Igreja, tem a particularidade de se preocupar com a formação integral do caráter, da personalidade dos alunos, porque isto é muito importante e faz toda a diferença no que é a beleza e o sentido da vida de uma pessoa. E neste sentido, dizia eu que no currículo dos alunos, além das disciplinas habituais, a disciplina de educação moral e interioridade, que é outra dimensão que temos nesta disciplina, faz parte do currículo de todos os alunos da escola. Não, como dizíamos há pouco, como catequese ou como formação religiosa, até porque, como disse, há várias sensibilidades, mas a verdade é que falar de religião é cultura. Os valores que as várias religiões têm são cultura, fazem parte da nossa civilização, da nossa identidade. Há algumas coisas não muito boas, porque às vezes há guerras religiosas, como nós sabemos, que estão na base de crises humanitárias ou civilizacionais terríveis, mas na verdade aquilo que é essencial nas religiões é bom. Que é a busca do sentido da vida, que é esta conexão com o transcendente, com o sobrenatural, com Deus que nos visita e quer caminhar connosco. E neste sentido, a disciplina de moral, por acaso os meus livros nascem neste contexto, como dizia há pouco. Por exemplo, nós temos um blog da nossa disciplina já há muitos anos e para alimentar este blog, que tem publicações diárias desde 2010, estas histórias, por exemplo, são uma das razões pelas quais eu escrevo. Eu e o meu colega que partilha comigo, o professor Jorge Alves. No fundo, a ideia de colocar coisas novas que sejam originais. Nós não nos limitamos a pôr uma música, um texto, uma notícia, que também o fazemos, mas pomos coisas que nós próprios produzimos para os nossos alunos e para todos aqueles que no mundo inteiro, porque nós temos seguidores no mundo inteiro, na verdade, mas sobretudo a pensar nos nossos pais e nas suas famílias, aquilo que nós criamos é para eles, fazemos-lo com muito carinho e para os ajudar a pensar a vida. Portanto, os livros nascem neste contexto. Nós temos o Instagram da disciplina, nós temos o Facebook, uma página de Facebook da disciplina, um bocadinho isto. É para que todos os dias haja coisas novas, porque como dizíamos há pouco, há tantas razões para sermos céticos, para perdermos a esperança. As notícias que nos chegam são tão terríveis todos os dias. Nós estamos sempre a pensar que não vale a pena lutar, que não vale a pena querer um mundo melhor, porque já não há hipótese. Na verdade, as primeiras páginas dos jornais ou as notícias da televisão são tão terríveis que nós somos tentados a desacreditar. O que eu faço no meu trabalho e com os meus livros é um bocado isso. Vale a pena. Uma motivação para o outro lado, vale a pena, vale a pena. Não podemos desistir. Temos que nos convencer a nós próprios que nós temos que ser atores, não adotar uma atitude passiva, mas temos que fazer alguma coisa, por pequenina que seja. Não é preciso fazer coisas extraordinárias, mas se fizermos pequenas coisas extraordinariamente bem, isso vai fazer toda a diferença. A nossa missão é muito semear. Podemos não colher, mas alguém há de colher. As coisas hão de dar fruto e Deus saberá qual é o momento em que as coisas vão dar fruto. Mas nós temos essa missão de lutar, de não desistir. Eu gosto muito daquela definição de santidade, que diz que o santo é um pecador que não desiste. É verdade. E a nossa tentação frequente é desistir, é achar que não vale a pena. E Jesus, no Evangelho, é tudo o contrário. O caminho pode ser difícil, pode ser árduo, mas vai valer a pena.
A salvação exige este esforço da nossa parte, a salvação que nos é oferecida por Deus, mas as coisas valem a pena. Por acaso, o meu último livro, que saiu há pouco tempo, chama-se A Propósito das Pequenas Coisas. E o nome acho que já diz tudo. São pequenas coisas que fazem... das Pequenas Coisas, 2024, está aqui escrito. Da Salesianos Editora. É um livro que, não sendo de histórias, eu cheguei à conclusão, e a culpada é a minha esposa, porque ela dizia que eu escrevia muito bem e achava que as histórias eram fantásticas, mas às vezes as histórias eram grandes. E se calhar, hoje em dia, os nossos meninos, os adolescentes, os jovens, os adultos querem coisas rápidas. Tudo muito rápido. Breves. O poder da síntese. E eu peguei, este foi o meu desafio do último ano e meio, a pensar no blog de moral e a pensar no Instagram, é criar 10 pequenos pensamentos sobre um tema. Então este livro, por exemplo, em concreto, eu escolhi 150 temas que podem ser dos mais básicos e comuns, como é a chuva, a noite, o mar, mas também coisas profundas, como é o amor, a amizade, a liberdade, Deus, a Bíblia, todos os temas que sejam religiosos, eclesiais, mas também as coisas mais banais da vida. Porque as coisas mais simples encerram em si as coisas mais maravilhosas. É verdade. Nós podemos descobrir coisas fantásticas nas mais pequenas coisas. E, no fundo, este livro nasce disso. Escolhi temas, 10 pensamentos que podem sugerir reflexão, meditação. No fundo, é pôr a minha mente a funcionar e pensar nas coisas. Isto, se for útil, claro que poderá ser útil. Muito. Agora aproximamos-nos do Natal, por exemplo. Eu, quando às vezes dou presentes, eu penso sempre, isto vai ter interesse para aquela pessoa durante quantas horas ou quantos dias. É verdade. Até em relação aos mais pequenotes. Eu vou dar isto a uma criança, mas aquilo, entre tantas coisas, vai ser mais uma. E se eu lhe der um livro? Eternamente. Aquele livro, mesmo que não seja pegado pela pessoa no próximo mês ou no próximo ano, ele vai lá ficar e em algum momento vai fazer um clique. Verdade. Vai fazer a diferença. E se há presente, ainda há bocadinho se fez referência a estes livros neste programa, o livro é o melhor presente que se pode dar a alguém. Incentivar essa leitura, né? Porque a gente sabe que hoje a tendência é que os jovens saiam do livro físico e vão aos ecrãs. Eu acho que a nossa luta, temos que nos unir nisso, né, Paulo? Tirar os meninos, os jovens dos ecrãs e incentivar. A gente tem que colaborar, os pais. Não é por acaso que a Bíblia é o best-seller, é o livro mais lido pela humanidade e é religioso. Porque é a experiência da fé de um povo, de pessoas concretas que se sentiram tocadas, chamadas por Deus e viveram uma experiência de relação com Deus e com os outros que são assinaláveis e são notáveis. E por isso são para nós um exemplo. Não é por acaso que a Bíblia continua a ser lida, traduzida, o livro continua a ser vendido. Ou seja, é porque aquilo tem um valor eterno, não passa de moda. Não. E aquilo que cada mensagem que lá está, cada versículo é de uma riqueza infinita. E se há partes que são muito valorizadas num século, no outro poderão ser outros aspectos do livro mais à frente. Ou seja, os livros têm esta capacidade de interpelar, comover, mexer com emoções, com expectativas. As histórias vão ao mais profundo do nosso inconsciente e do nosso subconsciente e mexem connosco, inquietam-nos, interpelam-nos de tal forma que nós não ficamos iguais, nós ficamos diferentes e, acho eu, para melhor. Para melhor, sempre. O Paulo, e esse livro, uma espécie de bolsa de valores? Eu achei o título curioso. Sim. É uma espécie também da Salesianos Editora. Eu tive a preocupação de criar 50 histórias sobre 50 valores diferentes. Portanto, está aqui uma enciclopédia. A bolsa de valores aqui não é financeira. De maneira nenhuma. São valores. Eu joguei aí mesmo com a ideia. A bolsa de valores que hoje parece que move o mundo e mexe com as economias e com a mente das pessoas. Na verdade, as coisas mais importantes não são coisas. As coisas mais profundas e mais belas não cabem num bolso, não cabem num banco. As coisas mais belas são aquilo que é essencial, como se dizia há pouco em relação àquela ideia do príncipezinho, é isso. As coisas mais importantes estão no coração. Só se vê bem com o coração. Sim.
E depois, como dizia Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quando as famílias contam uma história às crianças, quando as famílias se reúnem para rezar, quando as famílias discutem um problema e procuram chegar a consensos, no fundo é apelar ao coração, à consciência. As histórias têm esta virtude de fazer, de nos chamar a atenção para pormenores que são de validade eterna. E cria-se uma conexão. A gente falava antes um pouquinho, né? Parece que cria uma conexão. Não há dúvida, não há dúvida. Há ali um elo invisível e silencioso que mexe e que une, porque no fundo é a tradição. Nós há pouco falávamos de que as histórias não só foram um método usado por Jesus Cristo frequentemente, mas em todas as culturas e povos e desde sempre se fala de contos, se fala da oralidade e até da necessidade de passar para escrita a história que o meu avô me ensinou e que já está a esquecer-se muitas partes, então é bom que se escreva. No fundo foi assim que nasceram os primeiros livros, quando ainda nem sequer era em papel como nós temos hoje. Mas, como dizia há pouco, às vezes o digital tem este problema. Parece que tudo é transitório, tudo é passageiro. O livro, de alguma forma, apesar de ser um material perecível que facilmente se pode queimar e destruir, não deixa de ser um parar no tempo. A imagem parece que não está a acontecer porque nós estamos a visualizar. Sim. Porque hoje, eu sinto isso enquanto professor, hoje os filmes que se vai ver ao cinema, as historiazinhas ou videozinhos que nós vemos no telemóvel, tudo é muito passageiro e tudo é muito superficial. O livro permite que nós recriemos dentro de nós o que está a acontecer. Ou seja, pedagogicamente e didaticamente, uma história lida, contada, tem um impacto eventualmente mais profundo do que simplesmente mostrar a história tal como ela pode transparecer numa imagem ou num filme. Tem esta virtualidade de espicaçar a imaginação, de nós recriarmos a coisa. Todos nós já tivemos a experiência, por exemplo, de termos lido um livro e adoramos aquele livro. E depois aquela história é tão boa que passou para o cinema. Já vimos muito isso. E a pessoa vai ver o filme e ele diz: que desgraça de filme. Raramente um filme é melhor que o livro. Normalmente, a maior parte das vezes, o livro supera em muito aquilo que depois o realizador e os atores conseguiram produzir naquela hora e meia. Todos nós, às vezes, pegamos numa história e parece que deixamos de fazer mil e uma coisas para acabar e saber o que é que vai acontecer logo a seguir. Né? Esse livro chamou minha atenção, né? Eu até te falei, Histórias daquele Tempo. Que você disse que contou várias histórias aqui, contadas por Jesus, não é? E vividas por Jesus, não é? Mas sobre uma outra perspectiva, o olhar de um outro personagem. Nós temos as histórias que Jesus contou, não só as parábolas, mas até os milagres, aquelas realidades todas que nos são descritas pelos 4 evangelhos canónicos, porque depois também temos os apócrifos, temos muita coisa. Isto não deixa de ser algo importante. As pessoas que tiveram o privilégio de ver Jesus presencialmente, de o terem ouvido, sentiram necessidade de passar aquilo para o papel. E nós, graças a Deus, temos estes evangelistas que nos passaram isso. A minha preocupação com este livro foi, lá está, como eu tenho públicos muito diversos e com idades muito diferentes e com sensibilidades humanas, filosóficas, políticas e religiosas diferentes, eu quis falar do essencial que encontro nos Evangelhos, mas com uma linguagem que seja mais atual e que os meninos percebam. Porque eu tenho pessoas que não têm fé, eu tenho pessoas que não são católicos, eu tenho meninos que não são isto ou aquilo. Então eu tenho que arranjar ali um denominador comum que é uma história, uma metáfora, e que sejam os tais valores universais, que são bons, que são bonitos, que são belos e que vale a pena pensar neles e refletir. E então este livro nasce num bocadinho dessa ideia. Por exemplo, eu pego, uma das histórias é Jesus, por exemplo, e a natureza.
é tão bonito ver como Jesus respeitava, que é uma das preocupações dos nossos tempos, é a ecologia, a poluição. Na verdade, aquela ideia de Jesus às vezes se afastar da multidão e ir de barco, afastar-se num lago, ou então subir a montanha para estar sozinho, ir para o deserto. Jesus estava ali numa comunhão íntima com a natureza e precisava da natureza para se encontrar com o Pai. E isto é bonito, ele até queria proporcionar esta experiência aos seus discípulos, não é? Chamava-os para estarem com ele, para que depois eles pudessem ir em missão e serem verdadeiramente arautos do Evangelho e anunciadores. Estou-me a lembrar de uma história que é a natureza, mas também outra história fala, por exemplo, sobre animais. Outra história fala sobre as mulheres. Outra problemática, estamos sempre a pensar que a mulher ainda hoje não é valorizada, não é respeitada. Há tantos abusos em pleno século XXI, mais de metade do nosso planeta, uma percentagem incrível de países ou culturas que não respeitam a mulher. Sim. Jesus, incrível, não é? Como ele valorizava, respeitava, amava. Trouxe a mulher para o centro, não é? Sem dúvida nenhuma. E isso chocava e escandalizava a mentalidade do tempo. Da época. Você contemplou aqui, então, muitos temas. Esse seria um bom livro para se indicar, para trabalhar com os jovens, não é, Paulo? Esse livro daria um ano de catequese. Pois é, olha que beleza. Esse livro daria um ano de um grupo de jovens, de escuteiros. Vamos ficar com a história o livro dos valores, lá está. Por exemplo, 50 valores. Às vezes vamos à internet e não encontramos aquilo que queremos. Sim. Ou porque não é bonito, ou porque não é bem aquilo que eu quero. Aqui, liberdade, amor, justiça, honestidade. 50 valores diferentes. Às vezes, se uma pessoa fizer uma lista, nem encontra tantos assim à primeira vista. Mas ali é só procurar o tema e ali há um enredo, há uma história, há uma lição de vida. Olha, seus livros, nós poderíamos falar mais, né? Mas chegamos ao fim do programa, mas com essas boas dicas, vamos deixar todas essas indicações aqui na embaixo, né, para quem nos acompanha ver também essas sugestões que são excelentes sugestões. Não é propaganda, são sugestões para nós melhorarmos e termos aí ferramentas que nos ajudem na desafiadora missão de educar as gerações, educar as crianças, educar os adolescentes e jovens. Eu quero agradecer, Paulo, muito a sua presença, a sua partilha tão rica, que nos ajudou tanto, né? Nos faz pensar também, trazendo luzes, ideias. Muito obrigada. Obrigado, foi um gosto. Foi um gosto para mim também. Deus abençoe sua missão lá nesse colégio, né? Que tem essa missão pedagógica tão bonita, né? O Colégio de Lamas, sim. Que maravilha, né? Então, que Deus abençoe. Deixamos aqui o nosso agradecimento, não é? A você e também ao colégio, né? Que você também, quando vem em nome, representando uma instituição também, não é, Paulo? Sim. Percebi isso, né? Em você. Então, muito obrigada. Obrigado, eu. E assim nós queremos agradecer também aos nossos telespectadores que acompanharam esse Manhã Viva de hoje, tão rico, tão bom, né? Conversa boa. E agradecemos aos nossos benfeitores que mantêm a Canção Nova no ar com a sua ajuda, com a sua colaboração. Esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Você pode acessar novamente, enviar para alguém. E assim nos despedimos. Continue com a nossa programação e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.